para desempenhar uma atividade. Beleza. Mas, obviamente, existem padrões, tá? Apesar de não existir uma fórmula mágica, né? Existem padrões e, obviamente, formas de como a gente conduzir isso no dia a dia, né? E à medida que a disciplina vai evoluindo, a gente vai aprendendo novas formas de conduzir isso no dia a dia e tudo mais. Deixa eu dar uma avançadinha. Não sei se todo mundo conhece, mas tem um artigo, eu até deixei separado aqui já para compartilhar no chat, que lá o Norman Group, eles disponibilizaram esse artigo, enfim, não vou entrar em detalhes, em minúcias do artigo, porque lá está muito mais explicado, mas é impossível não citar eles também, que são uma das principais referências aí, obviamente, do setor. Porém, eles resumem em 3 passos. Eu concordo, obviamente, com os passos deles, porém eu queria trazer uma visão de 5 passos, que para mim é o que faz mais sentido, e talvez até oriente ou simplifique melhor no dia a dia, assim, deixar um pouco mais tangível, mais prático e mais fácil de conduzir isso no dia a dia, tá? E aí o primeiro deles, que dá total match com o que o Norman Group já comentou ali no passo 1, que é basicamente diagnosticar os problemas, né? Diagnosticar os problemas, existem várias formas de fazer isso, mas é basicamente entender o que está acontecendo de problemas no dia a dia, tanto rodando formulários qualitativos, quantitativos, conversando com as pessoas, né? Então, uma das habilidades que a gente tem que ter muito forte aí é a parte de comunicação ali, muito assertiva, entender de fato todas as minúcias que tem no dia a dia ali que impactam o dia a dia de design. E obviamente não é só conversar com designers, né? Conversar com todo o ecossistema ali que design está integrado, né? E aí o segundo ponto que eu trago para vocês é identificar as oportunidades. Assim, até parece meio ridículo, assim, meio óbvio o que eu estou falando, mas no dia a dia não é. E muitas vezes a gente pula algumas etapas que são realmente importantes, que é, de fato, todas essas que eu vou apresentar em sequência. Às vezes a gente pula algumas, tenta partir já para uma solução, sem entender o contexto que a gente está trabalhando, né? Enfim, já veio com várias ideias e tudo mais, sem de fato entender oportunidades, para onde vai gerar mais ROI e tudo mais, né? Então, essa parte de priorização aí, de entender ali as oportunidades, é bem diferente de diagnosticar os problemas, tá? Diagnosticar os problemas é fazer um mapeamento, basicamente. Mas entender as oportunidades, aí que envolve experiência na atuação. Envolve big picture, envolve um pensamento analítico e tudo mais, né? Então, na verdade, essa a expertise que vocês, como profissionais de design ops no mercado, vão ter que desempenhar, enxergar o que os outros não enxergam, tá? E o terceiro ponto, que aí dá total match com o segundo ali, né? É definir o escopo de atuação. E aí, definir o escopo de atuação, né, vocês podem se perguntar, putz, mas o meu escopo de atuação já está definido quando eu aceito uma proposta lá para trabalhar para uma empresa. Beleza, tem esse ponto, e tem o ponto em que vocês podem começar a desempenhar esse papel dentro das empresas de vocês, por uma oportunidade, enfim, né, e tudo mais. Então, tem esse ponto também. Por que é importante definir o escopo de atuação? Porque é onde vocês vão, de fato, comunicar para que Design Ops serve dentro daquele escopo de atuação, dentro daquele desafio específico daquela empresa X, tá? Que obviamente vai ser totalmente diferente da empresa Y, empresa Z e por aí vai, tá? Obviamente existem padrões, mas os desafios são diferentes. E a forma como a gente vai resolver esses problemas é totalmente distinto também, né? De um para outro. Então, é muito importante comunicar isso, né? Definir o escopo de atuação e deixar muito claro. E, assim, uma dica já, um parênteses, assim, galera. É sempre bom definir um escopo de atuação que seja realista, tá? Então, assim, o Design Ops, ele é gigante, ele tem inúmeras oportunidades,
E não tem problema nenhum, na verdade, é extremamente saudável definir um escopo de atuação pequeno e ir evoluindo. Isso conforme a jornada foi crescendo também, tá? Então, beleza, diagnosticar os problemas, identificar oportunidades, definir o escopo, formalizar design ops para a empresa, né? E aí, quando eu digo empresa, não necessariamente é toda a empresa e tal, vai lá no CEO explicar para ele o que é design ops, mas ter o bom senso de explicar para quem deveria entender, né? Então, quem é que vai ser impactado de fato? Obviamente, à medida que as coisas vão crescendo, a organização inteira acaba entendendo, né? Então, eu já falei um pouquinho, até quando eu estava falando do passo 3 ali, de formalizar isso, né? Acabei já falando do 4. E aí, por último, meio óbvio também, mas é o plano de ação e a priorização, né? Então, tudo que vocês fizerem nessa pequena jornada e esse passo a passo é para chegar nesse ponto aí que é a cereja do bolo, né? Então, fui lá, diagnostiquei, falei com todo mundo, identifiquei uma série de oportunidades. Beleza, o que que eu faço agora? Então, é o plano de ação que vocês, como profissionais da área, vão ter que montar, vão ter que desenhar, vão ter que criar e tudo mais, e principalmente ter o bom senso de priorização também, né, junto com o time, enfim, e ir atuando conforme a necessidade. Beleza? Acredito que esse é o passo a passo aí já para, acho que é o ponto mais importante aí da apresentação. E aí, já indo para os finalmente, eu queria trazer algumas coisas que vocês já podem identificar no dia a dia também, assim. Na minha visão, existem três principais indicadores que acabam nos alertando sobre a necessidade de implementar ops. Lembrando que eu falei lá no começo, né? Quando a gente não tem pessoas desempenhando esse trabalho, na verdade, isso é uma responsabilidade das lideranças e de todo mundo, né? Manter um ambiente legal de se trabalhar e pensar em processos, melhoria contínua. Enfim, fecha parênteses aí. Existem vários outros indicadores, mas assim, para mim esses são os principais, esses são os mais simples e, entre aspas, fáceis de entender se tem um problema ou não. Vocês já identificam vários desses problemas do dia a dia, tá? Nem precisa fazer muito esforço. Mas para mim, de forma sucinta, tá? Tem esses três alertas aí, que o primeiro deles é a comunicação, ou seja, falta de comunicação, alinhamento, estratégia, não sabe para onde vai, o que precisa fazer, pipeline de projetos, o que vem, enfim, né? Comunicação entre designers também, não somente entre designers, mas stakeholders, enfim, problema de comunicação que vocês já estão cansados de presenciar, viver alguns deles aí no dia a dia do trabalho de vocês. Segundo, ali são silos. Quando eu falo de silos, é cada um fazendo cada um desempenhando o mesmo job de maneiras diferentes. Então, tem a pessoa lá que está na squad X, a pessoa que está na squad Y, que acaba fazendo o mesmo processo de design, só que totalmente diferente, sem padrões, sem falta de comunicação, falta de alinhamento e tudo mais. Não que as coisas não possam ser diferentes, porém existem formas da gente realmente chegar num consenso, templatizar, enfim, até para otimizar o nosso dia a dia, né? Tem que estar reinventando a roda. Então, silos é basicamente isso, tá? Cada um fazendo de um jeito, sendo que a gente poderia fazer ser mais eficiente, mais eficaz, né? E aí o terceiro indicador ali que varia muito, né, que é o turnover aumentando, então esse fator aí é relevante também para a gente entender se o ambiente está legal, o que está acontecendo, as pessoas estão saindo por quê, então esses mapeamentos aí também são importantes. E aí já indo para o final, eu já comentei isso várias vezes, mas eu acho que é sempre bom reforçar isso, tá? Design Ops é contexto, e vai ser diferente de uma empresa para outra. Obviamente existem padrões, né? Existem padrões que são bem de responsabilidade de pessoas que desempenham esse papel, mas é aquilo. Os desafios são diferentes e a gente tem que se adaptar. Então, vai ser sim diferente e o foco dentro da organização ele pode mudar. Então aí se conecta exatamente com aquela dica que eu comentei, né? Se possível, começa pequeno e vai evoluindo aos poucos, vai mostrando o resultado até que a coisa fique
do tamanho que deveria ser, né? Então é isso, só para fechar aí. Valeu, fica o convite aí para todo mundo seguir o Design Ops Lab, e é isso. Show de bola, muito obrigado, João. Acho que é essencial a gente falar sobre esse assunto, isso aí está muito ligado ao que a gente faz no dia a dia, e também, como você bem abordou, é um centro de oportunidades para designers, né? A gente pode ver isso de várias maneiras, então acho que foi muito legal a sua apresentação. Pessoal, se tiver alguém com perguntas, eu vi que o Thiago Paes está com a mão levantada faz um tempão aí, para fazer pergunta mesmo, Thiago? E já se antecipou, já. À vontade aí, se é falar, Thiago. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Está me ouvindo? Legal. Vamos lá. Obrigado, João. A minha dúvida, assim, é que de vez em quando, talvez o Roberto também possa responder, de vez em quando aparece, eu vejo algumas vagas aparecendo assim, dizer assim, é necessário conhecimento em Design Ops. Quando alguém chega pedindo isso para mim, o que ele está querendo dizer exatamente? E obrigado aí pela palestra. João, você. Eu tenho a minha desconfiança, tá? Deixa o João falando. Ó, você está pedindo Design Ops, possivelmente está pedindo que você saiba codar também, mexer no Photoshop, e tudo mais. Esse é o meu medo. É isso. Então, assim, tipo, se é desejável ter conhecimento de Design Ops, sinceramente eu não sei o que a pessoa tá pedindo, tá? Porque Design Ops é muito amplo e, enfim, eu não sei que deve ser uma armadilha, tá? Eu ia mais por esse caminho também, eu acho que é muito parecido com uma armadilha, isso aí, porque o assunto é muito novo, então tu cobrar isso, um recrutador cobrar isso é mais nonsense ainda, porque, tipo, cara, nem os profissionais ainda estão conseguindo seguir atrás disso daí. A gente sabe que os recrutadores ficam muito atrás, né, para saber se isso é um requisito realmente importante para chamar um designer, então é pegadinha na certa. Mas eu ia dar uma dica, assim, que eu acho que quando tem isso é porque eles querem que, pelo menos, que você conheça o assunto. Que você já tenha ouvido falar disso, pelo menos tenha uma definição na sua cabeça do que é Design Ops, desde que você ouviu, sabe? Pelo menos isso. Eu acho que muito pouca gente vai conseguir ir além disso também. Então, eu acho que pelo menos, né? Uma E boa noção. parte das empresas, a maioria define Design Ops ainda como Design System lá, então talvez seja isso no fim das contas. Mas é aquilo, tá? Então, assim como tem Design Ops, tem front-end, conhecimentos de HTML e tudo mais. Quanto mais souber, melhor, né? E eu acho que o Design Ops ele vai ficar mais importante, mais evidente em grandes organizações, né? Com grandes times, com bastante squad, com bastante processo complexo, entendeu? Aí sim, quando ele começa a mostrar o valor realmente dessa organização em relação ao operacional, que é o Design Ops. Mas super obrigado, João. Obrigado pelas contribuições, pessoal. Para não atrasar mais, eu vou anunciar para vocês que a próxima palestra que a gente vai ter na semana é a da Gisele Anversa. E eu vou fazer uma pequena... não sei se a Gisele já está por aí. Já está por aí, Gisele? Dá um oi aí, se você já estiver por aí. Ela ia chegar por volta de 7h40 mesmo, então a gente ainda tem tempo aqui para conversar. Se tiverem mais perguntas de Design Ops, tá, pessoal? Fiquem à vontade, não estou vendo nenhuma pergunta aqui, mas eu vou dar uma olhada no chat aqui, vamos ver o que temos aqui. Design Ops igual Design System, seria isso? Não, né? A gente sabe que não. Não, Christian. O Christian Rodrigues que acho que perguntou essa, né, Christian? Não, me expressei mal ali. É pergunta pegadinha, né? Pergunta pegadinha. Tá vendo? Não, mas é mais aplicar a área de design dentro de uma empresa, talvez. Uma vez eu vi uma definição interessante que falava que o Design Ops era parecido com o Scrum Master, assim, ou com a Agile Coach, assim, que é o cara que garante que o processo ágil aconteça, ou que o Scrum aconteça, entendeu? E aí o Design Ops é o cara que garante que o processo de design aconteça. Exatamente, na empresa. Não, é que, tipo assim, não é uma função, né? É um setor, né? Isso. E envolve várias responsabilidades que afetam de diferentes maneiras, né, o processo, desde a definição de padrão de uma
uma ferramenta até a maneira como você dialoga com os outros, né, com os outros setores, então, enfim, envolve bastante coisa. Legal, esse assunto eu acho bem interessante. Conheci esse assunto uma vez participando de um TDC. Está se tornando um novo design. Estou pegando um material legal para compartilhar com vocês. Show. Show de bola. Pessoal, a ideia aliás, é bem legal a gente ter essas conversas mais informais, assim, nos intervalos mesmo, porque a ideia da mentoria sempre teve esse viés de ser informal, sabe? Ser uma conversa, uma troca de ideia. Eu pedi que o pessoal trouxesse conteúdos, claro, para contribuir depois, para que vocês fiquem com material de referência e tal, mas a ideia é justamente essa mesmo, que a gente troque uma ideia fluida, descontraída, como uma mentoria tem que ser. Aliás, a minha empresa Online X Team tem mentoria para profissionais, para líderes e para times de design, então quem quiser conversar sobre uma mentoria mais estruturada, por mais tempo, para construir portfólio, etc., pode procurar a gente depois. Ó, a Gisele está chegando aí. Então, assim, e na minha mentoria mesmo, no meu programa de mentoria, eu sempre falo que a gente é uma parceria entre o mentor e o mentorado. Eu sempre falo que, assim, é quase um personal professor, porque a gente vai ter um professor ali dando atenção para você o tempo todo, para você construir um projeto, debater com você em todas as etapas desse projeto. Então, mentoria é isso. Então, entendam que mentoria é informal, e eu acho que essa informalidade ajuda a gente a reter o conhecimento, né? Que nessas trocas, as trocas ficam mais significativas para a gente consegue reter com mais facilidade esse conhecimento. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, eu vou anunciar a nossa convidada que chegou, a Gisele Anversa. A Gisele atua com gestão de produtos desde 2018. Nessa jornada, já teve a oportunidade de facilitar a construção de produtos para os mercados B2B, B2B e B2C. E em diferentes fases dos ciclos de vida dessas soluções e em times com diferentes topologias. Já atuou em soluções para construção civil, para Open Banking, para BNPL, e atualmente ela é GPM do N-Market, liderando os times de produto e design em um dos maiores hubs do Brasil para o e-commerce. Então, pessoal, vou passar a palavra para a nossa queridíssima Gisele Anversa. Muito obrigado, Gisele, por ter topado esses convites malucos que eu faço pelo LinkedIn. Sempre confesso, assim, de vez em quando você receber uma surpresa, um convite pegadinha do Biratã para participar de um evento free, sem remuneração, um livro para a galera. Mas a gente faz isso porque a gente ama design, a gente quer colaborar com a comunidade, e você foi convidada porque você tem feito boas contribuições também nas redes sociais, com sua visão e com conteúdos relativos a produto e a design. Então, passo a palavra para você falar um pouquinho dessa relação entre produto e design aí, se apresentar com a gente também. Seja bem-vinda, Gisele. Tá mudo. Então. Opa, agora sim. Vai bem. Boa noite, Biratã. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu cheguei numa boa hora, né, que você estava comentando justamente sobre o poder que a mentoria tem. Eu concordo 100% contigo. Eu vejo que a mentoria ela tem um tremendo potencial, quase como se fosse um professor particular ali, né, naquele momento, ajudando a atuar nas principais dores de aprendizado do aluno. E vamos ver se nesses minutinhos aqui com vocês eu sou bem-sucedida nessa minha missão. Bom, pessoal, vou compartilhar aqui minha tela e a minha conversa com vocês, ela tem ali uma parte de conteúdo, obviamente, mas o meu foco não é dar palestra, é justamente trazer alguns conceitos para que depois nós tenhamos a oportunidade de debater um pouco mais, tá? Como o Biratã comentou, eu estou na posição de Group Product Manager do N-Market, estou ali à frente de times de produto e de design, e estou à frente ali de uma tribo responsável pela experiência do cliente. E eu sou muito apaixonada por esse tema, porque eu acredito que é na experiência do cliente, e quando eu falo de experiência, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Obviamente, não é só a experiência da usuária, mas a experiência da cliente como um todo, ao longo de toda a solução ali que nós sustentamos. E esse processo, ele é vital para essa transformação, para essa complementariedade entre os processos de design e de produto. Eu tenho tido a rica oportunidade de trabalhar com pessoas de produto e com pessoas de design, e nesse aprendizado eu tenho entendido como essas visões se complementam, potencializando essa experiência do cliente através
de processos maduros. E é um pouquinho disso que eu vou trazer com vocês, para que vocês sejam, de fato, os agentes de provocação e transformação desses processos no dia a dia de vocês. Então, vamos em frente, né? Eu gosto sempre de voltar ao básico. E aqui é super básico, eu acredito que a maioria de vocês já tenham visto essa provocação, né? Da pessoa de produto e a pessoa de design também estão aí no meio dessa posição entre tecnologia, negócio e a experiência do cliente. Mas aqui eu trago uma pitada adicional com a questão ali do próprio contexto do produto, do próprio objetivo do produto existir e das necessidades que os stakeholders trazem para as nossas soluções diariamente. A gente sabe, né, que o produto ele nasce com a missão de ser útil, ou seja, quando eu uno a experiência da usuária com a tecnologia, e de fato aquela pessoa sabe como usar o produto e tem uma plataforma estável o bastante para conseguir utilizá-lo, surge ali de um produto factível que une um propósito de negócio muito claro, uma proposta de valor muito clara, unida a conseguir construir e integrar essa proposta de valor. E, finalmente, é aqui, onde nós estamos unidos nessa noite, e na minha leitura é um dos aspectos mais importantes e que faz realmente valer tanto a utilidade quanto a viabilidade técnica do produto, é quando esse produto ele se torna valioso para o cliente e para o negócio. Eu tenho uma postura muito clara, e vocês verão isso na minha fala. O produto, obviamente, ele deve, sim, atender ali as necessidades da usuária, mas nós também atendemos à necessidade de negócio. E no meu aprendizado, na minha jornada profissional, eu percebo que profissionais de design, particularmente, ganham uma escalabilidade dentro das empresas e um poder de negociação e um poder de defesa das boas práticas de design, principalmente quando conectam tudo isso ao negócio e às necessidades da empresa em conjunto com as necessidades da usuária. Então, bacana, pessoal, é dessa mistura toda que nasce aqui o nosso produto e os produtos digitais, atualmente, principalmente depois da pandemia, onde a gente teve aí uma crescente das pessoas utilizando soluções digitais. Eu me lembro quando a pandemia começou, eu trabalhava com soluções de Open Banking. Nós vivemos naquele momento uma situação interessantíssima, quando um grande volume de desbancarizados e subbancarizados no Brasil, de repente, se inseriram no sistema bancário nacional. Então, a pandemia, ela trouxe essa aceleração dos produtos digitais. Nós crescemos as nossas soluções em cima da aquisição de novos clientes e expandimos a nossa atuação diante de uma participação de mercado cada vez mais efetiva. Porém, enquanto colocar novos peixinhos ali no aquário parece ser um processo simples, mantê-los nesse cenário de alta competitividade, onde cada dia surge uma startup com um produto mais intuitivo, mais simples, mais ágil, principalmente com uma proposta de valor cada vez mais clara, é difícil manter essa base de clientes. Enquanto eu me preparava para vir aqui conversar com vocês, eu quis fazer essa cola e validar se de fato o churn é o principal desafio das empresas de tecnologia hoje em dia. E várias pesquisas apontam que sim, tá? Quer seja pela questão de fidelização da base, NPS, custo de aquisição, infinitas outras métricas aí de negócio, mas de fato, mantermos os nossos clientes nas bases ativadas dos nossos produtos é o maior desafio das empresas de tecnologia, principalmente das empresas que se posicionam com negócios SaaS. Adquirir novos usuários, e esse é o jogo de muitas empresas no momento de crescimento, adquirir esses novos usuários pode não ser o bastante para garantir o crescimento da receita, e também essa aquisição de novos clientes pode não ser o suficiente para compensar a perda de clientes antigos.
clientes antigos e perda de receita, é importante que nós tenhamos isso muito claro, né? Não são sinônimos. Eu tenho ali toda uma questão de movimentação, de clientes na base, e isso é interessante estar no nosso radar. Fato é que quando o cliente vai embora, muitas vezes esse é um processo que nós não percebemos, e na maioria das vezes nós não agimos de maneira proativa. Eu estava estudando esse fim de semana e essas métricas aqui que eu compartilho com vocês me chamaram bastante a atenção. Dados ali apontam que de cada 26 clientes que têm alguma queixa com a empresa, apenas um reclama com a empresa. Então, vejam que interessante, né? No nosso dia a dia, quando a gente vai lá e levanta os tickets do suporte e levanta as informações de clientes insatisfeitos, existe uma probabilidade muito grande que nós estejamos olhando para uma parcela muito pequena daqueles clientes que estão insatisfeitos com a nossa solução. Isso porque desses 26 clientes, né, dessa representatividade que eu compartilho com vocês, os outros 25, eles reclamam para outras pessoas, são chamados detratores, né, que prejudicam a imagem da nossa empresa e que aumentam o custo de aquisição de clientes. Eles abandonam o nosso produto, eles permanecem na nossa base frustrados e eles não dizem nada. Mas isso não acontece só com aqueles clientes insatisfeitos. Mesmo que nós tenhamos uma base aí leal de clientes, os promotores, aqueles clientes que estão satisfeitos da nossa solução, essa é uma base que tem se mostrado cada vez mais volátil. Muito embora os meus clientes possam estar satisfeitos com a minha solução, existem estudos que apontam que cerca de 33% desses clientes podem abandonar a minha solução diante de uma experiência ruim. Eu lidero times de produto e de design. E uma das coisas que os times mais são cobrados no dia a dia é pelas métricas de NPS. E eu sou uma pessoa que eu trabalho fortemente sinalizando que NPS, muito embora tenha uma estreita relação com o produto, mas NPS é uma métrica de negócio. Eu não sei nem, existem até algumas pessoas que estão levantando essa discussão, né, que NPS não seria nenhuma métrica, porque ela, de fato, não é facilmente acionável. Mas o fato é que o indicador NPS não se refere exclusivamente ao produto, ele se refere à experiência da cliente com a marca. E nessa experiência da cliente com a marca, eu estou falando de sucesso do cliente, a área de Customer Success, que trabalha muito próximo ao momento de ativação, entendendo quais são os critérios de sucesso e ajudando a cliente a atingir esses critérios. Eu estou falando de Customer Service e de todo o apoio àquela cliente no momento onde a experiência é frustrante. Então, aqui entra a venda, entra o processo de pré-venda e pós-venda, né? Todo esse circuito que tem um relacionamento ali com o cliente. E aí, finalmente, dentro dessa experiência do cliente, se encaixa a questão ali da experiência da usuária. E a minha grande provocação para nós todos nessa noite é o entendimento de user experience, além do conceito de design. O entendimento da experiência da usuária conectado com aqueles primeiros slides ali que eu mostrei para vocês, onde eu trouxe a lembrança ali de que o que faz um produto ser de fato valioso, factível e útil é a união de produto, de negócio, tecnologia e usabilidade. Então, essa que é a grande provocação aqui, né? Essa questão de experiência do cliente, ela está muito conectada a esse produto, que é sustentável tecnicamente, é útil e entrega valor para a usuária. E para nós, pessoas de design e de produto, a gente vai olhar muito aqui para essa percepção da experiência da usuária dentro da solução. E aqui, né, fechando toda essa grande conversa, como que nós podemos, através dos nossos processos, ativar essa usuária e proporcionar uma boa experiência a ela?
O primeiro ponto aqui que eu entendo que nós devemos ter atenção no nosso dia a dia, e olhando aí da porta para fora do nosso squad, é o entendimento de engajamento. Como essas usuárias estão se conectando ao nosso produto? Qual o período de tempo e o comportamento dessa usuária desde o momento da aquisição, quando ela assina o contrato com o meu produto, quando ela passa ali pelo processo de implantação até ativação, e na sequência ali, quando efetivamente essa usuária é considerada ativada e dá sequência a isso. Eu vejo um ganho, e eu fiz a provocação a vocês, né, da importância de design e produto estar muito conectado ao entendimento de negócio, os desafios de negócio. Eu vejo um ganho muito grande na entrega de valor de profissionais de produto e design, quando efetivamente esses profissionais se aproximam da área de sucesso do cliente, Customer Service, e entendem como estão essas métricas de período de tempo e comportamento da usuária entre aquisição, ativação e o processo ali de engajamento. Na sequência, entra aqui, né, esse entendimento que eu movimento muito a melhoria do engajamento durante o meu processo de onboarding. Como eu crio esse processo de forma mais intuitiva, mais simples, diminuindo as etapas, simplificando os pontos de fricção. E já trazendo um spoiler, né, logo à frente, eu trago ali os pontos chaves que respondem um pouco dessas perguntas que eu estou lançando agora. Na sequência, como aprimorar aí a experiência da usuária, é o entendimento de quais as atividades e o comportamento dessa usuária no produto. Eu acredito muito fortemente no mapeamento das jornadas e definição, conforme esse mapeamento, de quais são os critérios de sucesso por ponto da jornada e as métricas de sucesso que apontam que essa usuária está avançando nesse progresso. Por exemplo, eu comecei minha vida de produto em uma plataforma voltada para a construção civil. Dentro desse ERP, nós tínhamos ali um módulo de contas a pagar. Era um dos critérios de sucesso, né? Nós tínhamos, obviamente, ali todo o processo de contas a pagar mapeado. Então, eu tinha a criação do boleto, lançamento de dados do cliente, registro de informações bancárias e tal. O critério de sucesso dessa jornada ali do contas a pagar era efetivamente quantos boletos foram pagos. Não pela ótica de adimplência e inadimplência, mas pela ótica de eu consegui gerar o boleto e a usuária recebeu o boleto e fez o pagamento. Então, quando a gente conecta essas percepções, a gente começa a estreitar, aproximar o negócio, o entendimento do que a usuária de fato faz, qual a atividade dela e o comportamento dessa usuária no produto. E, além disso, a definição ali do que são esses padrões de uso na solução. Entendendo ali, de fato, né, qual a melhor proposta de entrega de valor para aquela usuária. E aí, meus amigos e amigas, como que a gente fecha isso no nosso processo entre pessoas de design e pessoas de produto? A definição da visão de produto, majoritariamente, é uma iniciativa conduzida por pessoas de produto, Product Manager, Product Owner, analista de negócios, GPM, enfim, muito da cadeira de negócio, né, cadeira de produto, acabou puxando a construção dessa visão de produto. Mas essa visão, a construção dessa visão, ela ganha um potencial muito rico quando nós complementamos a ela a jornada da usuária. E essa é uma atividade muito bem feita pelos times de design. Todo o mapeamento da jornada, entendimento de ponto de fricção, ponto de dor, onde a usuária está bem, onde a usuária realmente reclama, traz sinalizações, porque isso, nas nossas pesquisas com as usuárias, surge de maneira muito natural. Agora vem a provocação. Como que eu construirei uma visão de produto efetiva, que combata churn e que enderece a experiência do cliente, se eu ignoro o mapeamento dessa jornada? Mapeamento de jornada, muito embora possa parecer um framework, um artefato extremamente operacional, que está lá nas entranhas
do Discover, eu defendo e eu trago isso muito forte aos meus times, eu lanço esse desafio a vocês. Entendimento que a jornada da usuária é uma das ferramentas mais estratégicas que o time de design pode trazer para os processos e que se complementa muito bem com essa visão aqui de produto. Na sequência, cobrem das pessoas de produto também a definição e o compartilhamento dessas métricas de negócio. Indicadores de uso, indicadores de receita, de retenção, entendendo como o produto está se posicionando e está se comportando nessa jornada. E essas métricas de negócio, indicadores de uso, muitas vezes eles sinalizam o risco de churn. Quando vocês começam a cruzar clientes que deram churn, que efetivamente cancelaram o produto e os comportamentos anteriores, nos 3, 6 meses anteriores a esse cancelamento, com ali esses indicadores de uso e de retenção, surgem padrões interessantíssimos. E dentro do contexto que a gente está conversando essa noite, né, da experiência do cliente, processos de design de produto compatibilizados e unidos como ferramenta de negócio, isso gera um valor inestimável para o negócio. Finalmente, a questão da experiência da usuária como um todo, né, a conexão entre a visão e a entrega de valor e como essa sobreposição dessas informações de para onde o produto está indo e do que eu estou efetivamente conseguindo entregar nesse momento para minha usuária, quando eu uno essas informações, de fato, a priorização de produto, ela se torna mais interessante, mais eficiente. Eu tenho um desafio maravilhoso no meu dia a dia. Eu tenho um profissional de design, ele está ali numa posição de product design, e eu tenho um profissional de produto que anteriormente era um profissional de design. Ele migrou de carreira, né? Ele saiu de product design para product manager. E é interessantíssimo ver como esses dois profissionais trabalham, porque o profissional de design, e eu incentivo muito isso dentro dos meus times, o profissional de design, ele tem uma visão muito mais avançada e de longo prazo de como o produto pode evoluir para entregar valor para aquela usuária. Por outro lado, o profissional de produto tem um sentimento daquilo que não dá para fazer, porque o time não tem capacidade, porque tem demanda de bug, porque tem outras demandas ali que se sobrepõem a tudo isso. Quando profissionais de produto e design trabalham numa sinergia legal, aí fica uma disputa entre essa experiência da cliente, essa necessidade de sustentar o negócio muito interessante. E é aí que a gente tem um roadmap priorizado com verdadeiramente critérios de sucesso e uma visão mais holística e mais ampla para a solução. E, finalmente, né, não podemos deixar de lado o entendimento do valor do negócio, o valor para o negócio, né? A partir do momento que eu priorizo meu roadmap, que eu tenho essa visão de produto e tenho as minhas métricas de negócio, como que isso toca a estratégia da empresa naquele momento? Quais são os desafios da empresa naquele momento e como eu entendo esses desafios endereçados pelo meu produto? Trazendo um exemplo factível disso. Estou numa empresa que está enfrentando um bom momento com relação a churn, tá? Eu não tenho um grande volume de churn, mas os meus chamados no suporte estão muito, muito grandes, ou o meu processo de implantação é muito demorado, eu tenho que expandir a minha área de implantação cada vez mais para sustentar o crescimento da minha empresa. Como que eu, enquanto produto e design, com base nisso tudo que nós discutimos até agora, entendemos esses desafios de negócio e conseguimos endereçar melhor através do produto. E aí, eu comentei com vocês, né, algumas ferramentas que eu entendo serem cruciais para superar esse desafio. Já comentei anteriormente, né, User Journey Mapping. Para mim, é uma ferramenta maravilhosa, uma ferramenta muito forte. Se vocês estão começando em um time de produto,
quer seja na posição de Product Managers, quer seja na posição de Product Designers, entender o mapeamento da jornada da usuária naquele produto e conectar com o que vem na sequência do produto é de uma eficiência para esse onboard de uma nova profissional, de uma eficiência sem tamanho. E, além disso, estabelecer esse mapeamento, obviamente, traz os pontos de dor, fricção e obstáculos de atingimento do sucesso. Como que PM e Product Designer trabalham em conjunto nessa construção? É obrigação e é o desafio ali da pessoa de produto trazer as métricas de sucesso, os critérios de sucesso ao longo dessa jornada. E é o desafio da pessoa de design trazer as percepções que surgiram com as entrevistas com as usuárias, com as entrevistas dentro da empresa, conversando com suporte, onboarding, CS, implantação, entendendo o que não funciona bem na experiência. O que daquilo que dificulta o meu entendimento de utilidade e de valor naquela solução. Além disso, né, depois disso tudo definido, dessas histórias mapeadas, dessas histórias escritas, como que eu levo isso ao time? E nessa noite, né, nós conversando aqui sobre processos que se complementam, é muito importante que a pessoa de produto saiba sinalizar para o time a importância de respeitar e de entender qual que é a experiência projetada e a importância de não distorcer aquela experiência, porque isso é, infelizmente, um risco que muitas vezes o Product Design enfrenta nos times, da distorção da experiência projetada. Então, é responsabilidade da pessoa de produto defender isso ao time, e, em conjunto, que esses profissionais construam boas histórias que sinalizem ali ao time qual a experiência projetada mais à frente, qual a proposta de valor também projetada. A construção desse roadmap em conjunto... Oi, Ariane. Opa, desculpa, acho que abriu aí sem querer esse microfone. Vou dar continuidade aqui, depois a gente complementa. A questão ali do roadmap, né? Então, o balanço entre essas entregas de valor, a necessidade do produto e a definição dessas métricas de sucesso e esses resultados. Então, recapitulando tudo isso, né, gente, que nós conversamos na noite de hoje. A importância de Product Designer e Product Manager construírem em conjunto uma visão, estratégia e desafios de negócio. O produto como um todo salta de qualidade quando os profissionais trabalham juntos na construção dessa percepção e conversando sobre visão, estratégia e desafios de negócio. Se você que está aqui, você é uma pessoa de produto e você não conversa com o Product Designer sobre isso, você está fazendo o seu trabalho errado. Se você é uma pessoa de design que não conversa com o seu PM, se não busca essas informações e não entendeu essas informações, você está fazendo o seu trabalho pela metade. Então, né, vem essa provocação assim na lata mesmo, para que de fato nós tenhamos esse entendimento. Desdobrando isso na sequência, na visão, missão e estratégia do produto. Então, conectar ali o negócio ao produto, construindo ali essa percepção de para onde o produto deve ir e deve percorrer. E, principalmente, gente, não esqueçam de envolver a parte técnica nisso, tá? Eu já vi muita descrença em cima de processos de design e de produto que não envolvem o time de tecnologia. Lembro lá nos primeiros slides, quando a gente falava de viabilidade técnica, quando a gente falava ali de fato, ter um produto útil, e isso envolvia o X e o lado tech, está muito relacionado a isso, tá? A construção de visão, missão e estratégia de produto são os 3 profissionais juntos, envolvidos e trabalhando. E, finalmente, o desdobramento disso, né, nos processos táticos e operacionais, entendendo ali quais são os entregáveis de produto para design, de design para produto,
quais são os acordos ali de serviço, quanto tempo o produto tem para levar para as informações para design. A mesma coisa o caminho de volta, né? Em quanto tempo o designer devolve as informações de produto, como eles trabalham em parceria e, finalmente, esse trabalho em sincronia. Compartilho aqui as minhas redes sociais com vocês. Fiquem à vontade de me conectar, respondo todo mundo que conversa comigo. Depois eu vou repassar o material para ti, o Biratã, e vamos juntos. Valeu, pessoal. Muito obrigada, hein? Maravilhoso, Gisele. Eu peguei alguns. Eu tô com a minha pequena aqui, que está do meu ladinho acompanhando. Ela viu uma bomba aqui, né? Mas isso aí foi para comemorar que terminou o evento. Ótimo, ótimo. Eu vou aproveitar aqui, o Biratã, eu já vou respondendo algumas perguntas aqui que estão no chat, que daí a gente já fomenta aqui o debate. Isso, eu já ia direto para elas, Já estava encaminhando a minha pequenininha aqui, tô de papaizão hoje, a minha pequena tem 3 anos. Boa, sei Minha bem Maia. como é esse desafio. Mas é legal, porque, como eu estava falando também antes, na palestra de antes, essa informalidade faz parte da mentoria, a gente tem que estar relaxado para pegar conhecimento, não estar naquela pressão de, eu tenho que aprender, Você não aprende, cara, você não... Cara, relaxa, fica tranquilo, se der uma coisa errada, faz de novo, grava, vai ter gravação, não tem problema. Mas, assim, eu queria destacar alguns elogios que chegaram aqui, que hoje que servem para vocês dois, assim, porque é só palestra impecável. É só os elogios que chegaram aqui, só palestra impecável, palestras que valem por uma aula, conteúdos que valem muito para quem está começando a atuar nessa área. Então, muito obrigado por trazer esse conteúdo para a gente. E agora eu vou direto para as perguntas que eu tinha visto aqui, algumas interessantes para a Gisele. Uma que eu achei interessante é: existe a função de Product Designer Júnior, ou conforme o nível de senioridade a pessoa pode se tornar Product Designer? Olha... Então, isso tem a ver com o nível de senioridade, né? Você ser um Product Designer. Uhum. A minha experiência mostrou que existe o cargo de Product Designer e dentro desse cargo a gente vai ter ali as diferentes senioridades, mas 2 cargos distintos, né, um Product Designer Júnior e outro Product Designer, que aí já tem uma diferente maturidade, eu confesso que eu nunca vi. Eu acho que é mais no sentido de entender que não depende de você a experiência para se tornar um Product Designer. Você pode, sim, começar como Product Designer Júnior e aí ir subindo os níveis, né? Da mesma maneira como um UX Designer ou UI Designer. Isso mesmo. Outra pergunta que temos aqui é: Gisele, você comentou sobre o Product Designer que migrou para PM. Quais skills e quais seriam os primeiros passos para iniciar essa migração de Designer para PM? Excelente, excelente. Foi muito engraçada essa situação, porque olha que coisa legal, o pedido de a pessoa que era pessoa de produto do time saiu, e o cargo de Product Manager ficou disponível, e a pessoa de design estava facilitando muitas dinâmicas com o time técnico, e o time técnico trouxe essa solicitação para mim enquanto GPM. E a característica que saltou aos olhos do time técnico e que também me saltou aos olhos foi a capacidade dessa pessoa de designer, mesmo enquanto designer, conectar pessoas de diferentes áreas. Então, ele puxava o time técnico para discutir tecnicamente, envolvia suporte, envolvia as outras áreas e falava muito ali, em cima desse mapeamento de jornada, né, em cima desse entendimento, falava muito sobre os desafios de negócio, não era somente a defesa da usuária, mas era também o entendimento e aprimoramento da defesa do negócio. Então, na minha leitura, trabalhando com diferentes perfis de profissional, se você tem o interesse se você é um profissional de design que tem interesse de migrar para produto, se aproxime do time técnico, tenha um entendimento cada vez mais nítido da influência do técnico na experiência do usuário e no produto, entenda os desafios de negócio, o que a empresa está objetivando com aquela entrega, além do que a usuária espera daquela entrega. Perfeito, perfeito. Tem mais uma pergunta aqui que é bem objetiva, assim: como criar o loop de retenção para impactar o engajamento de usuários e clientes?
Essa é a pergunta de 1 milhão. Se ela souber essa Essa resposta... pergunta é maravilhosa, né? Olha, o dia que alguém descobrir isso, me fale que eu vou adorar a resposta. Mas minha percepção, sabe? Eu gosto muito da questão da autonomia da usuária, sabe? Eu acredito muito que quando nós deixamos a usuária entender em que ponto da jornada ela está, como ela pode progredir e o que vem na sequência, a gente estimula esse looping de retenção. Eu estou falando aí, obviamente, de gamificação, eu estou falando aí de uma experiência no touch, eu estou falando aí de qualquer recurso de interface, tem muita coisa aí de interface, mais recurso de comportamento da usuária na plataforma, né, gatilhos de ação que estimulem a usuária a dar o próximo passo. Eu acredito muito nisso, além das ações ali de procurar trazer o retorno da usuária para a aplicação. Então, puxa, se ela parou a funcionalidade e não chegou até o final, relembrar aquela usuária do que vem na sequência é um bom caminho aí para estimular esse reengajamento. Só vou trazer um exemplo bem rápido em fatos reais, tá? Eu comentei que eu trabalho com experiência do cliente. Os 3 squads que eu lidero são responsáveis por esse processo. E eu tenho uma etapa crítica, uma plataforma de e-commerce, eu tenho uma etapa crítica que é a usuária criar o anúncio. E eu tenho percebido que as minhas usuárias não estão criando o anúncio. Então, o que a gente está estudando? Nós estamos começando a prototipar e rodar alguns testes. A partir do momento que a usuária começou a percorrer aquela jornada, e ela dropou, ela saiu do processo, quando ela retornar, eu vou relembrar essa usuária onde ela parou e qual que é o valor que vem na sequência. Óbvio que aí eu estou entendendo um pouco de como a usuária recebe essa comunicação, recebe essas mensagens, e se isso reflete lá na minha métrica de sucesso, que é o número de anúncios criados. Perfeito, Gisele. Acho que a gente podia ficar falando aqui horas e horas sobre essa relação entre design e produto, porque estão muito colados, né? A gente vai encerrando por aqui, mas eu queria agradecer muito a presença de vocês. O assunto é muito relevante e os conteúdos de vocês vão estar disponíveis para esse pessoal que está aí buscando conhecimento, para ajudar eles com referências e tal. Obrigado, João, também por trazer esse conteúdo do Design Ops e compartilhar com a gente seu conhecimento. Não queria fazer propaganda, mas eu sei que vocês dois são mentores, porque são mentorados de vocês aqui no chat, dizendo, vocês são meus mentores e tal. Então, assim, são pessoas muito acessíveis que compartilham conhecimento. Eu acho que isso é importante para todo mundo, viu, gente? Quando a gente compartilha conhecimento, ontem ainda estava comentando sobre isso com um amigo, que a gente, assim, quando a gente ensina, a gente aprende, quando a gente aprende, a gente ensina, e é um looping infinito isso aí, tipo o yin e yang, né? Então, assim, a gente está sempre trocando conhecimento e fomentar isso é muito legal. Amanhã a gente vai ter mais 2 palestras, na quarta mais 2, na quinta mais 2, na sexta mais 2. E depois a gente vai compartilhar esses conteúdos que são compartilhados aqui pelos palestrantes com vocês, para ficar com vocês como referência, tá bom, pessoal? Então, assim, obrigado à presença de todos. Teve picos aqui que a gente teve mais de 150 pessoas online. Isso para uma live é sucesso absoluto. E isso é graças ao conteúdo que vocês trouxeram e a relevância do tema que a gente está trazendo aqui para o debate, tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo pela presença de todos. E vejo vocês amanhã de novo aqui às 19 horas para o nosso segundo dia de semana de Product Design. Tem gente entrando até agora. A gente que esqueceu a hora, mas amanhã, tá, pessoal, a partir das 19 horas. Então, procurem pela Gisele Anversa no LinkedIn, procurem pelo João Vitor Santos no LinkedIn, procurem por Ubiratan Silva no LinkedIn. Vamos se conectar, acho que é bem importante a gente fazer conexões e trocar conhecimento. E, mais uma vez, obrigadaço pela presença de todos. Essa live vai ficar gravada e a gente vai disponibilizar em alguns canais depois que terminar a semana, então fiquem atentos, quem não conseguiu pegar, ou quem teve dificuldade de não chegar na hora, a gente gravou e a gente vai liberar isso em outros canais aí do Online X Team e das comunidades de design por aí. Tá bom, pessoal? Obrigadão a todos. Obrigada, gente. Boa, valeu. Valeu mesmo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.
Tchau, obrigado, gente.